Meu irmão vai se casar com a minha ex e me convidou para o casamento. Eu tenho sido cuidador do meu irmão, Dustin, desde que ele tinha 10 anos. Eu tinha apenas 16 anos quando nossos pais faleceram. Tive que cuidar da casa porque meu irmão ainda era muito pequeno. Fiz tudo por ele. Ele era o xodó dos meus olhos. Acho que o mimei demais. Nunca namorei muito porque eu era o provedor do meu irmão. Isso até conhecer Melissa, há quase 10 anos. Namoramos por 2 anos. Foi ótimo, meu irmão adorava ela. Um dia, eu ouvi escondido uma conversa que ela estava tendo com uma amiga. A essência daquela conversa era algo como sua amiga perguntando sobre mim. Melissa disse que me ama muito, gosta que eu cuido dela em todos os aspectos. Mas sou bem mediano quando se trata de intimidade na cama. Sua amiga perguntou se ela iria falar comigo sobre isso ou como ela está feliz. Ela disse que sua solução é o meu irmão. Ela continuou explicando como ela e Justin estavam tendo um caso há 8 meses. Ela acha que é justificado porque acha que Justin é melhor do que eu nesse aspecto. Você pode imaginar como foi doloroso para mim. Entrei em casa fingindo que não ouvi nada. Confrontei Justin sobre isso. Sei como fazê-lo falar. Insisti no assunto depois que ele negou. Eventualmente, ele desabou e disse que era verdade. Não disse nada porque não queria me machucar. Ele e Melissa estão apaixonados e queriam se casar, mas Melissa não queria me deixar. Fiquei furioso. Queria muito brigar com ele, mas apenas disse que ele estava morto para mim e saí. Também expulsei Melissa, e ela foi morar com meu irmão e seus colegas de quarto. Meu irmão ficava batendo na minha porta sem parar. Tive que me mudar para a casa de um amigo e pedi a todos que não revelassem meu paradeiro aos meus irmãos. Suas ligações e e-mails eram sempre os mesmos, ele dizia que estava arrependido e que nunca quis me machucar, e que terminaria o relacionamento. Interrompi a conta bancária, algo como um fundo fiduciário, que eu havia feito para ele, que ele poderia acessar quando tivesse 25 anos. Ele não era mais meu irmão. Entrei em uma profunda depressão. Não comia nem dormia direito. Tive pesadelos com meu irmão e ex rindo de mim, dizendo que eu era ruim na intimidade. Que se eu fosse bom o suficiente, ela nunca teria me deixado. Ficou tão ruim que uma vez eu parei na frente de uma linha de trem porque era insuportável para mim. Felizmente, meus amigos me salvaram. Não tenho muitos amigos, mas eles foram meu suporte. Fiquei com eles por 1 ano. Fui à terapia, fiz sessões em grupo. Tinha muita ansiedade em relação à intimidade, então não namorei por muito tempo. Meu amigo me encorajou a tentar. Tentei uma vez com um encontro casual, mas foi ruim para ambos. Ainda vou à terapia até hoje. Mas outros aspectos da minha vida melhoraram. Foquei mais em construir novos relacionamentos com novas pessoas. Fui viajar e explorar mais hobbies. Estava vivendo por mim mesmo. Estou em um relacionamento com alguém há 3 anos. Estamos noivos e vamos ter um filho juntos. Wendy é uma pessoa muito legal. Ela sabe tudo sobre minhas inseguranças e problemas que enfrentei por causa do meu irmão. Ela foi madura e paciente comigo. Consegui confiar o suficiente em alguém para ter um relacionamento. Há 2 dias, recebi um convite pelo correio para um casamento. E como o título diz, era do meu irmão. Ele tem me observado de longe e me convidou para o casamento dele com ninguém menos que Melissa. Olhar para os nomes deles agora não dói tanto. Me sinto anestesiado. Se fosse há 8 anos, teria um colapso. Ainda sinto essa dor de não conseguir ficar feliz pelo grande dia do meu irmão. Minha noiva sugere que não devemos ir e devemos descartar o convite. Um usuário comentou: eu não teria sido tão forte quanto você, cara. Estou em choque com uma raiva interna das pessoas insensíveis que te machucaram. Eu nunca poderia imaginar o quão horrível isso deve ter te feito sentir. E o dono do post respondeu: não há nada que eu queira mais do que vê-lo sofrer. Não tenho mais amor ou bênção para ele. Quando meus pais morreram, eles me disseram para cuidar dele e que, quando fossemos adultos, cuidaríamos um do outro. Ele jogou tudo isso fora. Não dói que Melissa tenha me traído. Dói mais que meu próprio irmão tenha me traído.
A atualização. Olá, pessoal, estive pensando em fazer uma atualização em breve. Sei que as pessoas realmente gostam de atualizações. Mas adiei porque agora tenho uma filha. Quando postei isso, minha noiva, a agora esposa, já estava com 8,5 meses de gravidez. Tivemos um parto prematuro. Minha filha, Emily, é muito fofa. Ela é um pequeno pacote de alegria para nós dois. Ela é tão pequena e fofa. Ela tem olhos iguais aos meus. Não consigo acreditar que fizemos algo tão precioso. Passei o máximo de tempo possível segurando-a. Minha esposa fica irritada porque acha que vou mimá-la demais. Além disso, minha noiva e eu nos casamos bem rápido. Foi um casamento civil. De qualquer forma, nenhum de nós queria um grande casamento. Estamos todos bem. Alguns de vocês me perguntaram como meu irmão soube do meu endereço. Bem, ele não sabia. Ele só conhecia meu e-mail de trabalho. Ele provavelmente sabe para qual empresa eu trabalho, então daí ele rastreou meu e-mail e enviou um convite. Alguns dias atrás, recebi outro e-mail do meu irmão. Eu esqueci de bloqueá-lo. Normalmente não verifico meu e-mail de trabalho porque a maioria deles são encaminhados no Slack. Meu irmão escreveu um e-mail enorme. Basicamente, ele me disse que sabe que eu não irei ao casamento dele, mas ainda assim queria que eu estivesse lá no seu grande dia. Ele pediu desculpas pelo que fez e disse que nunca se perdoaria por errar. Ele sabia que não deveria ter ficado com Melissa. Mas ele fez mesmo assim. Crescendo, ele sempre foi ciumento de mim. Ele tinha ciúmes de que eu era o irmão mais capaz que só estava cuidando dele. Quando Melissa se aproximou dele, ele se sentiu mais importante. Ele sabia que estava errado. Ele queria parar. No dia em que eu disse que ele estava morto para mim, ele teve um ataque de pânico. Ele tentou o melhor para me contatar, mas meus amigos se recusaram a dar o meu paradeiro. Ele implorava a eles. Ele e Melissa se separaram por um tempo. Ele estava desesperado para me encontrar. Ele chegou ao fundo do poço quando soube por um amigo que eu tentei me afastar da vida. Até os amigos dele o julgaram severamente depois do que ele fez. Os amigos dele me viam como um irmão mais velho. Então, todos se recusaram a estar no casamento dele com Melissa. Melissa e ele reataram há 2 anos. Naquela época, Melissa era mãe solteira. Ela se sente culpada pelo que fez, porque o pai de seu filho a traiu e a deixou. Ela também queria me encontrar e pedir desculpas. A partir daí, eles reacenderam o romance. Por último, ele disse que não pode prosseguir com o casamento. Ele cancelou e brigou com Melissa, e eles terminaram de novo. Ele quer que eu esteja com ele no seu dia mais importante. Ele sabe que eu o reneguei. Mas ele está disposto a fazer qualquer coisa para se reconciliar. Mesmo que leve a vida inteira. É isso. Havia um monte de coisas que eu ignorei. Eu deletei o e-mail. Meu terapeuta disse que o perdão não é algo que é forçado. Vem do nível subconsciente quando sabemos que podemos perdoar aquela pessoa. E deve ser uma opção apenas quando alguém mostra que está arrependido por suas ações e não apenas por palavras. Honestamente, eu não quero. Sei que estou sendo mesquinho e cruel, mas estou feliz do jeito que minha vida está. Adicioná-lo causará estresse. Minha esposa me disse para esquecer. Meu irmão não está arrependido de forma alguma. Assim que eu o perdoar, ele voltará para Melissa. Ele precisa descobrir sua própria vida. Eu já cuidei dele o suficiente. Agora é a vez dele de ser adulto. Edição: as pessoas estão me perguntando sobre a vida do meu irmão, então quero esclarecer. Não tenho ideia do que ele tem feito da vida. Me mudei para longe do meu antigo lugar, mais distante dele. Também transferi meu trabalho. Ele deve ter conhecido meu local de trabalho de onde conseguiu o e-mail. Durante 10 anos da minha vida, eu fingi que ele não existia, junto com a terapia. Eu o tratava como se ele fosse alguém que já morreu. Não sei o que aconteceu entre ele e Melissa. Mas pelo e-mail dele, posso imaginar que eles terminaram depois de namorar por alguns anos. Seus amigos estavam descontentes com ele namorando essa mulher. E eles decidiram cancelar o casamento por causa de Melissa.
Meu irmão me disse que não quer se casar a menos que eu esteja lá para apoiá-lo. Poderia ser qualquer pessoa, não precisa ser Melissa. Por que Melissa voltou, eu não sei. Talvez ela pensasse que eu a aceitaria facilmente, mas ela me conhece melhor que isso. Sou teimoso quando se trata de guardar rancor. Não sabia que tive tanto impacto nos amigos dele. Eles eram pessoas boas que saíam conosco. Embora mais jovens, me tratavam como seu próprio irmão. Recebi desculpas de 2 de seus amigos que nunca tiveram um modelo masculino positivo depois que bloqueei meu irmão. Não tenho nenhum contato com eles. Outro usuário do Reddit comentou: bem, Op, seu irmão está enfrentando as consequências de suas ações de maneira severa, mas cada escolha que fazemos tem um preço e ele deveria saber disso quando estava se encontrando com sua ex às suas costas. Eu não te culpo de forma alguma. Melissa recebeu o que merecia. O ex dela trair é o karma dela por ter dormido com seu irmão. Você fez tanto por ele e eu acho que, se ele realmente se arrepende do que fez com você, ele vai se reerguer sem pedir a sua ajuda. Como ele teve a audácia de te convidar para o casamento com sua agora ex, sabendo quanto ambos te magoaram? Você fez bem em não comparecer. O perdão não pode ser forçado. Quando você achar que está pronto para perdoá-lo, você o fará, se não, então não. Eu não te julgo por não perdoá-lo. E o Op respondeu: se ele realmente se arrependesse disso, ele não teria decidido se casar com Melissa, a mulher que destruiu minha vida junto com meu irmão. O que ele pensou? Que eu esqueceria toda a dor e o trauma que eles me causaram. O perdão não te liberta. Ele cria uma armadilha diferente. Ao longo dos anos, aprendi que o perdão é uma ferramenta feita por covardes que apenas querem se safar de suas más ações sem enfrentar consequências. Eles pensam que ter o perdão remove o peso da culpa que têm. O verdadeiro perdão nunca é forçado, é conquistado. Ele ainda não fez nada para merecer isso. Karen quer que seus filhos sejam recompensados por fazerem coisas erradas. Aconteceu há cerca de 1 ano e decidi compartilhar aqui, já que não tenho muito o que fazer. Eu era professor de inglês em uma grande escola de idiomas aqui no Brasil. Temos muitas escolas de línguas pelo país. Eu ensinava para todas as idades, mas meu grupo preferido era o das crianças. Por volta de março do ano passado, recebi um grupo de crianças de 8 anos que eram realmente encantadoras. Exceto por uma, vamos chamá-la de Sid, porque ela realmente me lembrava o bicho preguiça do filme A Era do Gelo. Sid era uma aluna terrível. Ela gostava dos jogos e atividades extras, mas sempre que eu tentava passar uma atividade do livro, ela transformava em um pesadelo, porque não fazia nada e depois reclamava durante toda a aula. Observação: as atividades eram basicamente conectar a palavra à imagem ou colorir os objetos que são brinquedos, algo assim. Eles não tinham que escrever nada, mas Sid ainda assim não fazia. A escola tinha treinamento para professores e nos aconselhava a manter uma política na sala de aula para ajudar os alunos a se comportarem. Um amigo me ensinou a estratégia do boneco bem comportado. Eu desenhava um jogo do boneco para cada aluno e cada vez que eles me interrompiam, levantavam de seus assentos sem permissão ou paravam de fazer uma atividade, eles ganhavam uma parte do corpo. Se o boneco fosse completo, eles perderiam e eu ligaria para os pais deles para discutir a agitação. Esse grupo era particularmente apaixonado pela fila para sair da sala, então aquele com menos partes do corpo seria o primeiro e o resto seguiria a pontuação. Então, Sid sempre queria ser a primeira, não importava quantas vezes eu falasse as regras. Ela até chorava às vezes por isso, o que resultava em outra parte do corpo no seu boneco. Eu liguei para a mãe dela inúmeras vezes porque ela não tinha limites. A conversa era mais ou menos assim: Karen, ela é uma criança. Ela quer ser a primeira. Bem, todos eles querem ser os primeiros na fila. Ela claramente quer mais do que os outros, não é óbvio? Eu preciso ser justo com todas as crianças. Se eu prometo algo, não posso mentir para eles e deixar alguém ser o primeiro só porque quer. Eu não mencionei o argumento, eles também se comportaram melhor, então merecem mais do que ela, porque era uma escola particular e meu coordenador e diretor eram especificamente rigorosos com professores que desagradassem os pais, pois havia a chance de eles tirarem seus filhos da escola. Você é pago para ensinar inglês, não boas maneiras, eles diziam. Então eles foram para as férias de meio de ano e quando voltaram, eu ainda estava com o grupo da Sid.
Ela agora chegava atrasada em todas as aulas, porque a mãe dela a matriculou em aulas de piano. Chegar atrasado se tornou uma restrição no boneco bem comportado, pois dos 8 alunos, 4 costumavam chegar atrasados. Funcionou bem para as outras crianças, eles conversaram com os pais sobre isso e eles falaram comigo. Eu disse a eles, e eu só tenho 60 minutos para ensiná-los e isso se torna um problema quando tenho que esperar 10 minutos antes de começar, isso diminui nosso tempo. Além disso, se eu começar antes de eles chegarem, se torna um problema para mim, porque eles querem socializar um pouco antes de começarmos. Todos entenderam. Exceto Karen. Após algumas semanas, Sid estava chorando por ser a primeira na fila novamente e recebo uma ligação de Karen. Ouvi dizer que você está punindo minha filha por chegar atrasada. É uma regra que concordamos em manter a ordem na classe. Ela não é a única que recebe pontos negativos por isso. Ela precisa chegar atrasada. Ela tem aulas de piano antes da aula de inglês. Sinto muito, mas seria um problema se eu simplesmente deixasse passar, enquanto adiciono partes do corpo aos outros. Karen disse que pediria a babá para tirar Sid das aulas de piano alguns minutos mais cedo e você pode pensar que ela foi razoável aqui. Mas não foi. Recebo uma ligação do meu coordenador me pedindo para ir à sala dele por um segundo. Coordenador, e então, acabei de receber uma ligação de uma mãe perguntando se isso é uma escola de inglês ou um reformatório. Pode explicar? Desculpe, o quê? A mãe da Sid ligou e disse que você está punindo o comportamento dela em sala de aula. Pelo amor de Deus, era apenas uma fila para sair da classe. Ela fez parecer que eu estava trancando a filha dela em um instrumento de tortura. Bem, eu não estou punindo ela. Estou recompensando o comportamento dos outros e ela está triste por isso. Não importa. Eu te disse que seu dever é ensinar inglês. Como posso ensinar inglês se as crianças não se comportam em sala? Coordenador, faça seu trabalho, não se preocupe com aqueles que não estão prestando atenção. Eu não respondi mais porque já tivemos discussões antes. Eu já estava lá há 5 anos e sabia que ele inventaria qualquer desculpa para me culpar pela situação, ao invés de apenas dizer a Karen que era a melhor coisa a fazer. Ele me disse para não jogar mais o boneco bem comportado. Então, decidi jogar outro jogo baseado nas respostas corretas que eles me davam às perguntas. Não é preciso dizer que Sid também não era melhor nisso. Karen reclamou durante todo o semestre sobre isso e meu coordenador não podia fazer nada, mas também não discutiu com ela porque Karen era uma mulher importante na nossa cidade. As reclamações de Karen acabaram me fazendo ser demitido da escola em dezembro. Meu coordenador disse que não conseguia mais lidar com todos aqueles problemas. Mais tarde naquele ano, tive que processar a escola por não me pagar a rescisão corretamente e ganhei. Então, foi meio que um final feliz, mas sinto falta de ter um emprego. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.